Desde já que Deus possa abençoar o seu dia e tudo aquilo que você colocar as mãos, Deus faça crescer e prosperar, em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi para nossa meditação e nossa reflexão neste dia, o nosso devocional, livro de Provérbios, capítulo 1. Vamos ler apenas o versículo 33, para não ser cansativo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O livro de Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão, que era filho do rei Davi, aquele que derrubou o gigante Golias. E o propósito do rei Salomão escrever este livro era porque ele tinha muitos filhos. Quando nós lemos, por exemplo, no primeiro livro dos reis, e é primeiro livro porque é livro, tá? Quando for cartas, aí sim nós nos referimos à primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Quando se trata de livros, é primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Quando nós lemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 3, percebemos que Salomão teve 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Então, ele teve 1000 mulheres, ao total. Imagina que cada mulher teve um filho. Então, tinha mais de 1000 filhos, Se a gente for pensar, olha, ele não teve como se deitar com todas, ele não teve tanto filho assim. Vamos supor que ele tenha filho apenas com 20 mulheres. Se cada uma teve apenas um filho, nós temos aí 20 filhos, Então, ele tinha muitos filhos, e ele escreve um livro para aconselhar esses filhos de forma geral, para que ele ande nos preceitos do Senhor e tenha sucesso em todas as áreas da vida. Quando você lê o capítulo 1, a partir do versículo 1, você percebe nos primeiros versículos que ele está se apresentando. Então, você percebe que o livro foi escrito por ele mesmo, e ele se identifica como filho do rei Davi. Então, não é outro Salomão, é o próprio Salomão. Ele vai se apresentando e dando conselhos ali simples para os filhos, mas ele começa, a partir do versículo 20, falar de forma profética, porque também aqui é Cristo de forma profética. Ele começa a falar sobre a sabedoria. E o primeiro ponto é interessante, porque ele está dizendo que a sabedoria está clamando em todos os lugares, nas ruas, no alto dos muros, à entrada das portas. A sabedoria está clamando, e ela está clamando e implorando para que todos deem atenção. Não sei se você teve a sensação de que existem pessoas que andam por esta vida como se fossem cegos, mesmo enxergando. A verdade é que, como disse o apóstolo Paulo, o Deus desse século cegou o entendimento. E a cegueira do entendimento é pior do que a cegueira dos olhos, porque o cego dos olhos, ele tem um tato apurado, ele consegue ler apenas com os dedos, ele consegue ter um ouvido apurado, ele consegue ter um paladar apurado, ele consegue ter um olfato apurado. Mas um cego da mente é a pior coisa, porque ele está vendo, mas ele não enxerga, ele está ouvindo, mas ele não escuta, ele está tocando, mas ele não acredita. Nós estamos vivendo dias tão trabalhosos e tão difíceis, em que o Deus desse século tem cegado o entendimento, e a cada dia as pessoas vão tomando decisões precipitadas e entrando em um poço sem fundo, em um lamaçal do pecado. E ele está dizendo aqui que a sabedoria está clamando. E é interessante, porque quando você vai ler a partir do versículo 26, a partir do versículo 25, você percebe que Salomão está dizendo que essa sabedoria está clamando até um tempo. Vai ter um tempo que ela vai parar de clamar, e vai ter um tempo que ela vai se recolher. Vai ter um tempo que as pessoas vão procurar
ter instrução, ter sabedoria, mas por não ter valorizado o tempo em que ela estava disponível, elas não vão achar essa sabedoria e vão viver em desgraça. Vai vir a tempestade, vai vir o terror, vai vir as lutas, vai procurar quem a ajude, mas não vai ter, porque a sabedoria não fica o tempo inteiro procurando alguém que a ouça. Vai ter um tempo que ela vai parar de gritar, vai ter um tempo que ela vai parar de falar. Mas o que nos conforta é o versículo 33, que é o último versículo que eu escolhi para a nossa meditação, para ficar bem sucinto. Ele diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O que ele está falando de forma mais clara? Aquele que dê ouvidos à voz da sabedoria, e a voz da sabedoria aqui é Jesus, a voz da sabedoria aqui é o Espírito Santo, a voz da sabedoria aqui é Deus instruindo para que a humanidade não corra para o mal, para que a humanidade obedeça os princípios e os preceitos do Senhor. Quem der ouvidos a esta voz vai ter um lugar seguro, e não só terá um lugar seguro, vai ter um lugar onde não vai ter medo, não vai ter medo do mal. Ela vai estar tão segura que não vai ter medo do mal, e que você dê ouvidos a essa sabedoria, e que essa sabedoria possa te instruir a viver o melhor tempo da sua vida e da sua história. Que Deus te abençoe.